Eu parei num motel de beira de estrada porque não tinha muita escolha. Já era mais de 11 da noite, eu estava cansado de dirigir e sabia que se tentasse forçar até a próxima cidade, ia acabar dormindo no volante. O lugar era simples, desses que você entra com o carro por trás e pega a chave na janelinha sem muito papo. O cara da recepção nem saiu da cadeira, só me entregou a chave do quarto 11 e apontou para o lado. Eu só queria um banho quente, uma cama decente e silêncio. Mas foi justamente o silêncio que me incomodou. Só tinha outro carro no pátio, um carro pequeno, prata, com vidro traseiro todo escuro. Estava na vaga do quarto 12 colado com o meu. Achei estranho só ter nós dois ali, mas beleza. Não é a primeira vez que fico num lugar vazio. Dei boa noite meio no automático quando passei pelo corredor e vi o cara do outro quarto fumando, sentado na porta. Magro, alto, com cabelo ralo, desses que parece que nunca dorme. Ele respondeu com a cabeça, meio sorrindo, e ficou me olhando entrar. O quarto era limpo, cama ok, chuveiro quente. Tava tudo certo. Só que depois que deitei, comecei a ouvir uns barulhos. Tipo uns toques no chão, bem ritmados, como se alguém estivesse batendo com a unha ou com algum objeto pequeno, tipo caneta. Parava e voltava. Aí vinha um chiado e depois, como se alguém estivesse voltando uma fita. Um barulho bem específico. Sabe aquele clique da fita VHS quando chega no começo? Então, isso mesmo. Olhei o relógio, era quase 2 da manhã. Fiquei em silêncio, tentando entender o que era. O quarto do lado estava aceso, dava para ver a luz vazando por baixo da porta, e o som não vinha da TV, era diferente. Parecia que vinha da parede, ou de trás dela, às vezes abafado, às vezes mais perto. No começo achei que o cara só tivesse algum costume esquisito. Tem gente que fala sozinha mesmo, só que as falas eram pausadas. Tipo se ele estivesse ensaiando alguma coisa. Repetia as frases, mudava o tom. Tinha hora que ele dizia, vira agora, e depois ficava um tempo quieto. Depois, não se mexe. Isso se repetia, como se ele estivesse dirigindo alguém. Não consegui dormir direito. Toda vez que eu cochilava, vinha um clique ou um barulho de arrastar. Às 5 e pouco da manhã, levantei e fui no banheiro. A pia era colada com a parede do outro quarto. Quando me aproximei, ouvi de novo. Mas dessa vez, era a minha voz. Tipo, era uma gravação. Eu falando alguma coisa que tinha dito no telefone mais cedo com a minha mulher. Só que baixinho, como se estivesse vindo do outro lado da parede. Na hora, meu estômago virou. Saí do banheiro na hora e comecei a olhar o quarto direito. Foi quando eu reparei uns buraquinhos na parede bem pequenos perto da cama. 3 furos enfileirados, como se alguém tivesse perfurado para colocar algo. Abaixei devagar e olhei de perto. Tinha algo ali dentro, tipo uma lente. Peguei meu celular, liguei a lanterna e quando apontei bem, vi uma câmera antiga, daquelas de fita, mas estava ligada, um pontinho vermelho aceso. Travei. Fiquei uns segundos parado olhando para aquilo. Me vesti na hora, peguei minhas coisas e fui até o quarto do cara. Bati. Ninguém respondeu. Tentei de novo. A luz estava acesa ainda. A maçaneta estava trancada, mas dava para ouvir um barulho dentro. Não era passo. Era o som da fita rodando. Voltei para a recepção. O cara do balcão estava jogando no celular, nem se mexeu, falei. O vizinho do quarto 12 tá me filmando dormindo. Ele tá com uma câmera ligada, tem um furo na parede e tá gravando todo mundo aqui. O atendente só olhou para mim e disse como se fosse normal. Ah, ele faz isso com todo mundo. Só não chama a polícia. Se chamar, ele volta. Na hora que ele falou aquilo, eu travei. Como assim, se chamar, ele volta? Que tipo de coisa era aquela? O atendente não demonstrou medo, nem surpresa. Falou como quem já tinha visto aquilo acontecer antes. Fiquei uns segundos parado. Ele voltou a mexer no celular, como se nada tivesse acontecido.
Só completou meio sem olhar para mim. Já tentaram tirar ele daqui. Não adianta. Melhor você ir embora e esquecer. Voltei para o quarto num impulso. Joguei minha mala no banco de trás do caminhão e fui direto para o quarto do cara de novo. Dessa vez, arrombei a porta com o ombro. Eu não pensei. Só entrei. O quarto estava todo escuro, só com a luz do banheiro acesa. A TV desligada, a janela lacrada com cobertor preso com fita isolante. No canto tinha uma pilha de fitas VHS, todas etiquetadas com datas, nomes de cidades e, às vezes, com nomes de gente. Tinha uma estante encostada na parede, coberta com um pano preto. Puxei e vi um monte de equipamentos velhos. 4 câmeras, 2 ligadas, um gravador com fita rodando e uma TV de tubo com a imagem do meu quarto, daquele mesmo momento. Eu dormindo. Meu corpo virado de lado, coberto até a cintura, respirando devagar. Era eu. Era naquela noite, como se a câmera tivesse mostrado uma hora anterior. O fôlego sumiu. Comecei a olhar em volta, tonto, e vi uma fita sem etiqueta, ainda morna no aparelho. Tirei, levei comigo, saí daquele quarto com a fita na mão e o coração batendo na garganta. Não chamei polícia, não gritei. Só entrei no caminhão e saí dali. Dirigi até amanhecer. Encostei num posto mais à frente, pedi café, sentei com a fita na mesa e fiquei olhando para aquilo sem saber o que fazer. Um senhor que trabalhava ali me disse que aquele motel já tinha fama, que ninguém que trabalha na região dorme lá, só viajante que não conhece. Eu não tive coragem de assistir a fita, mas também não consegui jogar fora. Uns dias depois deixei ela num caixa de correio de uma delegacia de outra cidade, sem bilhete, sem nome. Não sei o que fizeram com aquilo. Nunca mais voltei para aquela estrada. O que me mata até hoje é que, pelo que vi, ele já gravava antes mesmo da minha chegada. Como se soubesse que eu ia ficar naquele quarto. Eu sonhei várias vezes com a imagem da TV. A fita rodando, eu dormindo. E ele, talvez sentado do outro lado, assistindo tudo ao vivo. E depois, gravando por cima, como se fosse só mais uma fita para a coleção dele. Desde esse dia, eu só paro em lugar movimentado. Pousada com gente, com barulho. Com entrada na frente, não nos fundos. E toda vez que vejo uma TV velha num quarto, eu olho em volta antes de fechar os olhos. Não tem nada que te proteja quando o perigo vem de alguém que está a 3 passos da sua cama. Só uma parede fina no meio. Só isso. E ninguém vai fazer nada, porque todo mundo ali parece já saber. Acordei com passos dentro do quarto. Não era no corredor, era no quarto. Fiquei imóvel na cama. O som era leve, mas nítido. Alguém andava devagar, como se estivesse tentando não acordar ninguém, mesmo já estando dentro do lugar onde eu dormia. Não sei quanto tempo fiquei fingindo que ainda estava dormindo. Respiração controlada, corpo quieto, coração disparado. Dava para ouvir os passos parando, voltando, parando de novo, e uma respiração baixa, suja. Depois disso, silêncio total. Eu estava num hotelzinho de beira de estrada. Aquele simples, com poucos quartos, recepção pequena e tudo meio úmido. Tinha parado ali depois de um plantão longo. Trabalho com instalação de energia. Às vezes fico no trecho 3, 4 dias direto. Nesse dia eu só queria dormir. Pedi o quarto mais afastado, só para garantir sossego. O atendente era um senhorzinho seco, simpático até. Peguei a chave, fui direto para o quarto. Tranquei a porta por dentro. Tinha aquelas trancas de metal também, aquelas de girar. Fechei tudo, deitei de roupa mesmo, com a mochila no pé da cama. Dormi pesado, sem sonho, sem nada. Mas quando abri o olho, estava tudo escuro. A luz que entrava da rua já não passava pela fresta da cortina. Era madrugada e tinha alguém no quarto. Assim que percebi que não ouvia mais nada, acendi a luz num pulo. O quarto estava vazio. Porta trancada, janela com grade, cortina no lugar. Tudo como eu deixei.
Mas o tapete, aquele tapete pequeno perto da cama, estava molhado e amassado, com marca de pé. Não era meu. Eu tinha tirado a bota na porta. Meus pés estavam secos. A pegada era grande e molhada. Na hora eu pensei que podia ter sonhado, que talvez eu mesmo tivesse levantado sonâmbulo, coisa assim. Mas a pegada era de outra pessoa. Mesmo assim, fiquei quieto. Esperei amanhecer. Não dormi mais. Só fiquei ali, sentado, olhando para a porta e tentando não pensar besteira. Assim que clareou, peguei minhas coisas e desci para reclamar. Falei que tinha alguém entrando nos quartos, que podiam ter chave mestra ou algum funcionário fazendo gracinha, sei lá. O gerente escutou, olhou para mim e falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Aqui as portas abrem por dentro, mesmo trancadas, reforma antiga. Fiquei parado, olhando para ele. Falei, como assim? Ele só deu de ombros. Falou que era por causa das dobradiças antigas, que os marceneiros tinham feito um encaixe que permitia isso. Não sabia explicar direito. Eu perguntei se isso era normal, se mais gente já tinha reclamado. Ele respondeu só, normal não é, mas acontece. Voltei para o quarto com tudo dentro de mim, revirando. Eu queria entender como alguém entrou ali, como saiu, como aquilo fazia sentido. E foi aí que eu vi. A coberta da cama se mexeu, bem devagar, como se uma corrente de vento passasse por baixo. Mas a janela não estava aberta. Não era vento. Ajoelhei no chão, levantei o tapete. O carpete embaixo da cama tinha um rasgo. E ali dentro tinha uma passagem, fininha, justo para alguém magro e disposto a rastejar. Um buraco que ligava o meu quarto ao do lado. Quando eu vi aquele buraco embaixo da cama, travei. Não era um rasgo qualquer no carpete, tipo desgaste do tempo. Era um corte preciso, feito com alguma coisa afiada. E o espaço embaixo estava escavado, tipo um túnel curto, disfarçado. Dava para ver a parede de tijolo cru. E atrás dela, um espaço vazio. Eu fui até a porta. Olhei o corredor. Ninguém. Voltei para o quarto e, na impulsividade, fui cutucar o buraco com o pé. Chutei devagar, o suficiente para sentir que do outro lado não era parede. Era oco. Peguei o celular e acendi a lanterna. Ajoelhei de novo e joguei a luz lá dentro. Do outro lado da parede, tinha um vão. Um quarto colado no meu. Mas não era um quarto como os outros. Não tinha cama feita, nem móveis. Era tipo um cômodo abandonado, onde alguém montou um canto para ficar escondido. Entrei pelo vão me arrastando. Meu braço raspou no reboco. O lugar tinha cheiro de mofo, de coisa guardada demais. Ali dentro tinha só um colchão velho no chão, um cobertor embolado num canto, alguns pratos com resto de comida, uma garrafa plástica com líquido escuro e vários frascos de remédio espalhados. Um monte, tudo sem tampa, tudo sujo. O chão era puro pó, menos onde alguém claramente dormia. E na parede, escrito com carvão bem torto, bem sujo, não preciso de chave, só de gente dormindo. Voltei para o meu quarto num estado que nem sei explicar. Não era medo igual quando você acha que viu um fantasma. Era um tipo de pavor diferente, porque era gente, era real. Pensei em ir embora na hora, mas também pensei, e se ele estiver aqui ainda? E se esse cara estiver deitado em algum canto, escondido atrás da porta, só esperando eu sair? Fechei tudo de novo. Fiquei lá sentado, com a lanterna ligada até clarear bem. Quando finalmente saí, não falei mais nada com o gerente. Só entreguei a chave, entrei no carro e fui embora. No caminho, liguei para um colega de trabalho e contei tudo. Ele achou que era exagero meu, que eu tinha sonhado ou estava exausto, mas eu sabia o que tinha visto. Eu tinha entrado ali. Eu vi o que tinha do outro lado da parede. Depois disso, nunca mais dormi em hotel que não tenha tranca de verdade. E mesmo assim, olho tudo. Abaixo para ver debaixo da cama, bato na parede, verifico janela. Tudo, porque não tem terror maior do que alguém invadir teu espaço no momento que você está mais vulnerável. E o pior de tudo é isso. Nem precisei deixar a porta aberta.
Se esse relato te deixou inquieto como deixou a gente aqui no canal, deixa o like agora. Vamos tentar bater 1000 curtidas nesse vídeo para continuar trazendo essas histórias reais que ninguém tem coragem de contar. E comenta aí embaixo, você já se hospedou num lugar que te deu aquela sensação estranha? A gente está lendo tudo. Cada comentário importa. O primeiro barulho que eu ouvi foi um choro. Depois veio a batida. Eu estava num hotel antigo desses que parecem ter parado nos anos 80, numa cidade pequena de Minas. Era só para passar a noite. Eu estava indo visitar minha tia, parei para dormir ali porque o caminho era longo e já passava de meia-noite. A moça da recepção parecia simpática, mas o lugar em si era esquisito. Corredor estreito, carpete com cheiro de coisa velha, um ventilador de teto fazendo barulho de metal solto. Lá para as 2 da manhã, eu acordei com um som que parecia alguém batendo em alguma porta no andar. Primeiro foi longe, depois mais perto. Era uma batida desesperada, sem intervalo, como se a pessoa estivesse fugindo de alguma coisa. Logo depois da batida, vinha a voz de uma mulher, chorando alto. Por favor, alguém abre, ele está vindo. Por favor, deixa eu entrar. Ela batia forte. Ia de porta em porta. Era como se ela estivesse tentando entrar em todos os quartos do andar. Dava para ouvir o desespero na voz. Mas o problema é que tinha alguma coisa estranha. Ela repetia as mesmas frases, sempre do mesmo jeito, sempre com o mesmo choro, como se tivesse ensaiado. Fiquei paralisado por uns segundos. A batida chegou na minha porta. Ela deu 3 socos secos. Depois ficou ali parada, respirando, chorando, encostada. Ele vai me matar, moço. Eu tô sangrando, por favor. A voz dela parecia tão perto que dava para jurar que ela estava encostada na madeira. Eu fiquei ali do outro lado, segurando a maçaneta com a mão suada. Não sabia se abria, se falava, se ligava para a recepção. Fui pegar o celular. 0 sinal. Peguei o telefone do quarto e disquei o ramal da recepção. Tava chamando. Tocou umas 4 vezes e caiu. Sem chiado, sem nada, só caiu. Enquanto isso, a mulher parou de falar. Ficou só respirando alto, fungando. Aí, começou a rir. Não foi um riso alto, foi um riso baixo, curto. Tipo uma risadinha contida, quase como se ela estivesse achando graça da minha hesitação. Na hora, meu sangue gelou. Ouvi ela se afastando. Continuou batendo em outras portas, rindo baixo, depois voltava a chorar. Dava para escutar gente acordando, algumas portas abrindo, gente falando com ela. Mas era sempre do mesmo jeito. Ela chorava, falava umas coisas e depois sumia. Teve um momento em que tudo ficou em silêncio. Só o ventilador do meu quarto girando lento. Aí começou tudo de novo. A mesma batida, a mesma frase. Como se tivesse reiniciado, do mesmo jeito. Ali eu percebi que tinha algo errado de verdade. Pensei em sair, ir até a recepção. Mas quando cheguei perto da porta, escutei passos correndo no corredor. Não eram passos desesperados, eram ritmados, como se ela soubesse para onde estava indo. Voltei para a cama. Fiquei ali tentando me convencer que era algum tipo de surto. Ou talvez uma hóspede mesmo fugindo de alguém. Mas, então por que repetir tudo daquele jeito? Por que rir? Depois de uns 15 minutos, ouvi um grito seco vindo do final do corredor. Não era da mulher. Era um grito masculino. Um susto. Depois silêncio. O tempo passou. Eu fiquei ali acordado, coração batendo na garganta. Quando deu umas 6 da manhã, saí do quarto correndo. Encontrei a porta de 3 quartos totalmente escancaradas. Coisa forçada, arrombada mesmo, e ninguém dentro. Fui até a recepção. O recepcionista estava com cara de pavor. Falava com a polícia no telefone, tremendo. Quando ele desligou, perguntei o que tinha acontecido. Ele disse que chamaram a polícia por causa dos barulhos, mas ninguém viu a mulher entrar. E quando foram ver o nome que ela deixou no check-in, não tinha ninguém com aquele nome no sistema.
Pior, o quarto que ela teoricamente estava nunca foi ocupado naquela noite. A polícia chegou umas 7 da manhã. Fizeram várias perguntas. Pediram para ninguém sair do hotel até todo mundo ser ouvido. Eu contei o que ouvi, o que tentei fazer. Teve um senhor que estava num quarto próximo ao meu, que jurava ter aberto a porta e deixado a mulher entrar. Disse que ela estava com o rosto arranhado, suja, chorando muito e que pediu para se esconder no banheiro. Ele disse que quando tentou acender a luz, ela segurou a mão dele com força e mandou ficar quieto. Só que, quando a polícia foi olhar o quarto dele, não tinha ninguém lá dentro. Nenhum sinal de mulher nenhuma. Nada quebrado, nada fora do lugar. Outros 2 hóspedes sumiram. Um casal que estava hospedado no quarto final do corredor. A porta deles também estava escancarada. O estranho é que ninguém viu eles saindo. E o hotel tem só uma entrada, com câmera. A câmera parou de gravar entre 1 e 3 da manhã. Na hora eu pensei que poderia ser armação, assalto, sequestro, sei lá. Mas levar 3 pessoas diferentes, de quartos separados, sem ninguém escutar briga ou movimento pesado, não fazia sentido. Os policiais conversaram com o gerente, pediram os registros da mulher, e foi aí que veio a parte que me deixou sem reação. A mulher que todo mundo descreveu, ela não estava registrada em lugar nenhum. Nenhuma câmera tinha a imagem dela. Nem na entrada, nem nos corredores, nem na recepção. O gerente mostrou a folha de controle manual, que ainda usam por lá, e disse que o único nome parecido com o que falaram já tinha sido riscado antes da meia-noite. Segundo ele, era de uma pessoa que cancelou a reserva. Aquilo me deixou mais confuso ainda. Como assim alguém bate em todos os quartos, chora, conversa com os hóspedes e não aparece em vídeo nenhum? Voltei para casa ainda tentando digerir o que aconteceu. Passei uns dias revirando a cabeça, até que, sem querer, topei com uma notícia numa página da internet que me travou inteiro. Falava de uma mulher que foi encontrada morta em um hotel velho da região. Tinha fugido do marido violento. A matéria dizia que ela tinha tentado pedir ajuda em um hotel, mas foi ignorada. O corpo dela apareceu numa construção abandonada com sinais de agressão. O detalhe: a morte aconteceu exatamente naquela madrugada. Mesmo horário, mesmo município. O nome dela era parecido com o que tinham anotado na reserva do hotel. Só que o rosto dela era outro. A mulher da notícia não era a mulher que bateu na minha porta. Não era a mulher que o senhor viu. Não era a mulher que desapareceu com os 3 hóspedes. Essa história me atormenta até hoje porque eu realmente não sei o que aconteceu ali. Se era alguém se passando por ela, se era algum tipo de armação, se era coincidência ou se era outra coisa. O que eu sei é que naquela noite eu quase abri a porta. E se eu tivesse aberto, talvez eu também tivesse sumido. Hoje em dia, toda vez que me hospedo em qualquer hotel, motel, pousada, a primeira coisa que faço é conferir 2 vezes a tranca da porta. E se alguém bater de madrugada pedindo ajuda, com todo o medo do mundo, eu não abro. Eu parei naquele lugar só porque eu estava caindo de sono. Eu já tinha passado do meu limite, sabe? Eu era motorista de rodoviária naquela época. Fazia a linha entre o interior de Minas e a capital. A viagem era puxada. Eram mais de 8 horas direto com um ônibus cheio. E naquela noite, eu lembro que tinha uma neblina desgraçada na estrada. Cheguei a dar uma freada brusca por causa de um caminhão parado no acostamento sem sinalização. Foi por pouco. Depois disso, a adrenalina baixou e o sono veio pesado. Não tinha condição de seguir. Eu avisei para o pessoal que ia fazer uma parada para descansar, umas 3 horinhas, e que a gente retomava a viagem antes do amanhecer. Foi quando eu vi aquela plaquinha iluminada num poste de madeira, escrito Suítes Estrela, com uma seta apontando para um beco mal iluminado do lado do posto.
Era simples, mas estava limpo por fora. Achei melhor do que cochilar dentro do ônibus com o corpo todo travado. Estacionei o ônibus ali mesmo na lateral. Deixei tudo trancado. Fui com minha mochilinha, só com a escova de dente e a carteira. Na recepção tinha um rapaz novo, de camiseta polo vermelha. Bem arrumado até. Ele estava com um caderno aberto em cima do balcão e na hora que entrei, ele deu um sorriso grande demais para a hora da noite. Eu achei que era só simpatia forçada. Ele perguntou se eu vinha de viagem longa, qual linha eu fazia, quantas pessoas estavam no ônibus, essas coisas. E eu, cansado, fui respondendo. Falei o itinerário, o horário que a gente tinha saído e que ia seguir viagem perto das 5 da manhã. Achei que ele estava só puxando papo, sei lá. Ele até disse: tem motorista que dorme demais e perde o horário, mas aqui eu te acordo se quiser. Eu falei que não precisava, que ia colocar o celular para despertar. O quarto era pequeno, meio úmido, com um cheiro forte de desinfetante. Mas tinha uma cama de solteiro e um ventilador de teto funcionando. Tirei só os tênis e deitei direto. Capotei. De madrugada eu acordei com um barulho muito específico. Era passo leve, mas dava para ouvir bem por causa do silêncio. Parecia chinelo de borracha arrastando. Na hora, meu corpo gelou. Fiquei quieto, ouvindo. Aí percebi que a janela estava com a cortina balançando e ela estava fechada antes. Levantei devagar, com aquele instinto de não fazer barulho, e quando fui encostar na janela, vi que o cadeado que estava no trinco não estava mais lá. A janela estava só encostada. O cadeado estava no chão, em cima da toalha de rosto que eu tinha deixado na cadeira. Nessa hora, eu tentei sair do quarto, mas a porta não abria. A chave girava, mas tinha alguma coisa do lado de fora travando. Dei umas batidinhas, meio sem coragem de fazer escândalo. Mas nada, ninguém respondeu, e ficou tudo quieto de novo. Eu não consegui dormir mais. Fiquei sentado na beirada da cama, esperando amanhecer com a mochila no colo e o celular na mão. O sinal estava péssimo. A única coisa que eu conseguia era ver o horário e a lanterna. Tentei gravar um áudio para o grupo da empresa, mas nem isso foi. A última coisa que eu lembro daquela madrugada foi o som de porta abrindo longe. Depois disso, um peso nas costas. E apagou. Quando eu acordei, já estava dentro do ônibus. A luz da cabine ainda estava acesa e o sol batia de lado pelo para-brisa. Eu estava sentado no banco do motorista. A chave estava na ignição, o motor desligado, tudo em silêncio. Minha cabeça estava pesada, a boca seca, como se eu tivesse tomado alguma coisa, mas eu sabia que não tomei. A primeira coisa que eu notei foi que minha mão esquerda estava suja de sangue e o pulso com marca de fita, tipo fita adesiva larga, sabe? Estava grudando ainda, tinha uns fiapos de pele puxando, e eu não lembro de ter feito força nenhuma, nem machucado nada. Olhei em volta, ônibus vazio, as mochilas dos passageiros ainda nos bagageiros. A garrafa d'água da senhora do banco da frente estava lá, tudo igual, mas não tinha ninguém, nenhum passageiro, nenhum grito, nenhum som, nada. Tentei ligar para o responsável da empresa, mas não tinha sinal. Então desci e fui andando até a rodoviária que, segundo as placas, estava a uns 10 minutos dali. Chegando lá, o pessoal do guichê ficou me olhando com uma cara estranha. Falaram que o ônibus tinha entrado sozinho, bem cedo, antes das 6 da manhã. Disseram que ele veio devagar, estacionou na plataforma e apagou o motor. Um dos funcionários até brincou que achou que era um ônibus fantasma. Mas o detalhe que mais me assustou foi que o portão da rodoviária tinha sido aberto automaticamente por alguém com crachá. Alguém que tinha o mesmo nome que o meu. A polícia foi chamada. Fizeram perguntas, anotações, tiraram foto da minha mão. Eu expliquei tudo, desde o hotel até o apagão. Pedi para voltarem comigo até lá. Só que, quando a viatura chegou no local, não tinha mais nada. Nenhuma placa, nenhuma construção. Só o posto abandonado que eu já tinha visto outras vezes de passagem. Aquilo ali não era um hotel. Nunca foi.
Era só um posto desativado, com os vidros quebrados e cheio de mato em volta. Eu juro por tudo que parei ali, que vi o letreiro, que falei com aquele rapaz, mas não tinha mais sinal de nada. Nem pegadas, nem papel, nem lixo. Só as ruínas do que já foi um posto, talvez há anos. E o mais estranho, o cadeado que eu tinha visto no chão do quarto, estava lá, em cima da pedra da bomba de gasolina, com uma fita vermelha enrolada nele. A empresa suspendeu minhas viagens por tempo indeterminado. Nunca acharam os passageiros. Eu fiquei sem saber o que responder. Os celulares deles chamavam e depois caíam. A maioria nem tinha parente para procurar na rodoviária de destino. E até hoje eu não sei o que aconteceu entre o momento em que eu apaguei e o momento que eu despertei dentro do ônibus. Eu não lembro de dirigir, não lembro de estrada, só do som de passos e da janela sem cadeado. Eu parei de trabalhar com transporte depois disso. Vendi o carro, fui morar com minha irmã no interior e tento esquecer. Mas tem noite que eu acordo com o som da fita sendo puxada e meu pulso ainda dói. A primeira coisa que me incomodou foi o jeito que ele me olhou no café da manhã. Não era olhar de raiva nem nada, mas parecia que ele já me conhecia. Só que eu nunca tinha visto aquele cara antes. Era um motel de estrada, desses simples, com 10, 12 quartos. Eu tinha parado ali só para descansar. Estava vindo de uma visita que fiz para minha irmã e resolvi não dirigir à noite. Entrei, deixei o carro ali do lado da recepção, peguei o quarto 11. No outro dia de manhã, fui tomar café ali na área aberta e ele já estava sentado. Homem de uns 50 anos, meio magro, cabelo ralo, mas bem educado. Me deu bom dia. Perguntou se eu era de longe, essas coisas. Conversa normal. Aí ele disse que já estava há alguns dias por ali, descansando da estrada também. Até aí, tudo bem, só que ele começou a repetir umas frases minhas, tipo, eu tinha falado algo como, vim visitar minha irmã, fazia tempo que não via ela. E mais pra frente, ele falou exatamente isso, só que como se fosse a história dele. Fazia tempo que eu não via minha irmã também, tô aproveitando uns dias de folga. Eu achei coincidência, ou que ele estava querendo puxar papo. Nem dei muita bola. Mas à tarde, saí para esticar as pernas e pegar uma água ali, na recepção, e cruzei com ele no corredor. E cara, ele parou na minha frente e disse, fiz bem em parar ontem, estava muito cansado. Estrada à noite não dá, né? Foi aí que eu gelei. Essas foram exatamente as palavras que eu disse para ele de manhã. Não parecidas, iguais. Eu fiquei travado uns segundos. Fingi que ri, só comentei, pois é, e voltei para o quarto. A partir dali, eu comecei a me sentir desconfortável de verdade. Não consegui dormir à tarde, não quis sair mais. Tranquei a porta, fechei as cortinas, fiquei escutando o movimento no corredor. E tinha passo sim. Às vezes perto demais da minha porta. Naquela noite, eram umas 2 da manhã quando acordei com uns barulhos no quarto ao lado. Era como se alguém estivesse andando de um lado para o outro, mas arrastando o pé. E tinha uma pausa longa. Depois vinha uma respiração bem forte, bem encostada na parede. O quarto ao lado era o 12. Era o dele. Eu liguei para a recepção. Deixei tocar até cair. Ninguém atendeu. Fiquei sentado na cama, olhando para a parede. Parecia que a respiração estava do outro lado, como se ele tivesse encostado lá, tipo tentando escutar. Eu até pensei em sair dali naquela hora, pegar o carro e ir embora. Mas eu estava com medo real, e eu não sou de me assustar fácil. Sabe quando você sente que não é só susto, que é risco mesmo? A respiração sumiu do nada. E aí ficou um silêncio esquisito, tipo de quando você sabe que alguém ainda está ali, só que não faz barulho. Aí teve um tempo que eu não sei nem calcular. Talvez uns minutos, talvez mais. Eu estava sentado na cama, com o telefone na mão ainda. Travei. Quando deu umas 6 da manhã, fui direto para a recepção.
A mulher que cuida lá estava chegando, com cara de sono. Perguntei se o quarto 12 ainda estava ocupado. Ela falou que sim, que tinha um homem hospedado lá fazia uns 3 dias. Aí eu falei que tinha escutado uns barulhos estranhos. Ela perguntou se eu queria trocar de quarto. Disse que às vezes os hóspedes fazem barulho mesmo, mas algo na cara dela, não sei. Parecia que ela estava tentando normalizar uma coisa que não era normal. Pedi para dar uma olhada no quarto 12. Ela hesitou, mas foi lá comigo. Bateu, chamou, nenhuma resposta. Abriu com a chave reserva. O quarto estava vazio, não tinha nada. Cama feita, ar-condicionado ligado e só. Mas o detalhe que me travou foi o chão. Na parte de baixo da cama tinha umas marcas estranhas, como se alguém tivesse sido arrastado dali para fora ou de fora para dentro. Marcas largas, e dava para ver o desenho dos dedos no pó. Eu abaixei devagar. A moça ficou na porta dizendo que talvez o hóspede tinha saído bem cedo, mas ela também estava tremendo. Aí eu vi o espelho. O vidro estava trincado bem no meio, não quebrado, mas trincado em zigue-zague. E em cima tinha uma frase como se tivesse sido feita com a unha mesmo. Riscada no vidro, estava escrito: "Você me acordou". Não dava para dizer se era recente, mas a marca era funda. Eu não falei mais nada. Voltei para o meu quarto, juntei minhas coisas em menos de 10 minutos e fui embora. Nem esperei café da manhã, nem olhei para trás. Na saída ainda tentei entender se o cara surtou, se era algum tipo de brincadeira doentia, se era loucura mesmo, ou se nunca teve ninguém naquele quarto além de mim. Só sei que aquilo ficou comigo até hoje, porque a frase não fazia sentido nenhum. Eu não bati na parede, eu não fiz barulho, eu não chamei ninguém, mas de algum jeito eu acordei alguma coisa. E ela sabia meu nome, porque a recepcionista me entregou a nota fiscal da diária. E estava escrito: check-out quarto 11, nome fulano. Obis, ele já sabe. Que isso eu não falei para ninguém.